Olá a todos! Hoje, os autores Carlos Alberto Pará e Francisco Eduardo Vieira contam como foi organizar a obra Gramáticas Brasileiras com a palavra aos leitores. Com vocês, Carlos Alberto Pará. Então, bom dia a todos que nos acompanham. Um grande abraço ao nosso querido editor, Marcos Marcionilo. Eu queria fazer uma breve apresentação de como é que esse livro apareceu, né, como é que ele surgiu, como é que as ideias se consolidaram. Ora, esse livro começou no momento em que a Parábola publicou esse outro aqui, né, que é organizado pela professora Maria Helena Moura Neves e pela professora Vânia Cristina Kassab Galvão. Esse livro nasceu de um simpósio que ocorreu no CIELP, em Goiânia, e nesse simpósio participaram os autores das gramáticas, das novas gramáticas brasileiras. E cada um fez um depoimento de como entendia a sua gramática, qual era o projeto que subjazia a cada uma das gramáticas. E aí, numa conversa informal com o Marcos Banho, surgiu a ideia de nós fazermos o contraponto. Agora que os autores gramáticos falaram, vamos convidar especialistas, né, linguistas, que façam a leitura dessas gramáticas e apresentem uma análise crítica dessas gramáticas. E aí comecei a fazer os contatos com os convidados. Nós queríamos que houvesse linguistas brasileiros, claro, mas houvesse também alguns linguistas não brasileiros, pensando que o livro também refletisse a maneira como essas novas gramáticas estavam sendo recebidas fora do Brasil. E aí, então, nós tivemos, fora do Brasil, o professor Roberto Molinatti, da Universidade de Bolonha, que analisou a gramática do professor Bechara. Tivemos o professor Fernando Venâncio, da Universidade de Amsterdã, que analisou a gramática do Marcos Banho, e a professora Maria Filomena Gonçalves, da Universidade de Évora, em Portugal, que foi uma das analistas da gramática da professora Maria Helena Moura Neves. E do Brasil nós tivemos gente de norte a sul, de sul a norte. Começo aqui do sul, com a professora Ana Ziles, da Unicinos, lá no Rio Grande do Sul, que analisou a gramática do Ataliba. Depois, aqui em Curitiba, da Federal do Paraná, o professor José Borges Neto, que analisou a gramática do Perini. Aí chegamos ao Rio de Janeiro, nosso caríssimo professor João Lagares, da Federal Fluminense, que analisou a gramática do professor José Carlos Azevedo. Fomos a Recife, com a professora Ana Lima, que analisou a gramática, também foi uma das analistas da gramática da professora Moura Neves. E chegamos a Teresina, no Piauí, com o professor Marcelo dos Anjos, que analisou, então, a gramática da professora Aui, né? Bom, aí, os contatos feitos, entrou no pedaço o professor Eduardo Vieira, da Estadual da Paraíba. Como é que chega o Eduardo? O Eduardo chega porque havia defendido uma belíssima tese na Federal de Pernambuco sobre 3 das gramáticas novas. Não podia ficar fora, né? Então, ele primeiro foi convidado para escrever um artigo, mas também depois para ser co-organizador do livro. Na co-organização, nós primeiro pensamos em fazer uma apresentação geral do livro e dos capítulos, mas à medida que a coisa foi caminhando, também achamos que, à medida que a gente ia recebendo também os artigos e as análises, a gente achou que havia temas gerais que valia a pena a gente fazer um arredondamento, um capítulo com um arredondamento sobre grandes temas que envolvem a produção de gramáticas, né? E aí produzimos o último capítulo,
que é justamente que aborda justamente tópicos referentes às questões gramaticais do Brasil, a questão empírica, a questão normativa, a questão do gramática e ensino, e não é um artigo que analisa esta ou aquela gramática, mas vai pontuando todas elas a partir de um eixo geral. Eu digo, ao fim desse trabalho, né, essa belíssima edição, que a Parábola acaba de lançar, que nós estamos fazendo aqui o lançamento virtual, eu saí dessa tarefa, ou desse empreendimento, dessa aventura gramatical, extremamente satisfeito, extremamente feliz, extremamente realizado. Acho que o produto é de grande qualidade, ele dá uma contribuição para avançarmos na gramaticografia brasileira. Esse foi o histórico painel. Acho que agora eu podia passar a palavra ao Eduardo para as considerações dele. Ok. E poder falar um pouco, né, sobre gramáticas brasileiras, introduzido já aí pelo Faraco. Livro que me enche, eu diria, de orgulho, de alegria, né, por uma série de razões. Né, algumas delas até já apontadas pelo Faraco, em relação à qualidade da obra, à qualidade dos autores. Né, em relação à qualidade dos autores, a gente conseguiu reunir um fantástico time, eu diria, de leitores, né, leitores-autores, para essas gramáticas. Assim, eu penso que todos os autores, né, em seus respectivos capítulos, eu diria, eles conseguem, além de uma simples resenha de uma obra gramatical, né, e contribuem mesmo para motivar um debate crítico, né, da linguística em relação a essas obras gramaticais, no contraponto com o paradigma tradicional de gramatização, né, eu costumo denominar a gramática tradicional de um paradigma mesmo de produção de gramáticas, e pensando tudo isso, né, no papel no lugar, na verdade, do linguista como um autor de gramática, né. A outra razão de minha alegria, eu poderia dizer que é o fato, e aí é uma razão bem pessoal mesmo, de ser o primeiro livro, né, que eu organizo, na verdade, co-organizo. E fazer isso em parceria com o Faraco, né, para mim, é um dos maiores, de verdade, linguistas do Brasil. Foi de um aprendizado sem igual, assim. Ele sabe bem disso. Eu não preciso ficar fazendo não preciso ovacioná-lo aqui publicamente, mas sempre é bom, né, dizer o quanto ele é bom, ele é importante para esses debates e o quanto eu aprendi demais nesse processo aqui, nessa condução dessa obra, né, juntamente com ele. Uma terceira razão, a gente poderia pensar o seguinte, né, que o fato de essas gramáticas brasileiras contemporâneas, né, a gente pode chamá-las assim, denominá-las assim, elas serem objetos inéditos, assim, praticamente inéditos em termos de abordagem. Né? Eu penso que o livro, o Gramáticas Brasileiras, né, o livro aqui, mostrando mais uma vez, ele abre espaço para que a gente possa discutir não só o que foi feito até agora, né, em relação à produção de gramáticas, mas também o que precisa ser feito. É esse o ponto bastante interessante do livro, né, em relação à elaboração de gramáticas do português distante de um paradigma conservador. Né? Ele mostra isso e essa abertura de novos horizontes, né, o que vem por aí, depois da produção dessas 7 gramáticas, depois da produção desse livro, é bastante instigante, eu diria até inspirador, tá, para quem trabalha com o tema. A gente sabe, né, na verdade, que o conjunto dessas 7 gramáticas, se comparadas às que vieram antes, né, as que a precederam, amplia consideravelmente a apresentação dos fatos do português brasileiro. Então, essas gramáticas, o livro mostra claramente isso, ela traz à tona, ela vai mostrando, né, esses fatos do PB, de fato, concretizados, né, gramatizados, né, legitimados, consequentemente, e isso dá inúmeros ganhos teóricos, eu diria, e empíricos, tá, que elas trazem para a gente. Então, discuti-las, trazer à tona essas obras para o debate dos estudos linguísticos é fundamental, e é isso que o livro da gente tenta
trazer, né? E eu acho que traz, de fato, tá? Como o Faraco falou inicialmente, a minha tese de doutorado, né, defendida recentemente, agora em 2015, ela tratou, né, desse objeto, gramáticas brasileiras, e a primeira coisa que eu percebi quando eu fui buscar, né, os primeiros estudos sobre o tema, foi que praticamente não havia nada sistematizado a respeito. Então, o livro da gente, ele preenche, digamos assim, essa lacuna, né? Até porque é uma lacuna, obviamente, era de se esperar essa lacuna, tendo em vista o quão recente é a publicação dessas obras. Então, além disso, né, a gente vê que existe uma certa curiosidade por esse material, por essas gramáticas, não só do ponto de vista do professor em formação, né, dos graduandos em letras, mas do ponto de vista do público em geral, né? A gente vê essas gramáticas estão disponíveis na livraria e os consulentes normais, as pessoas comuns, né, os leigos, né, os não especialistas, eles entram em contato com esse material e não sabe para que eles servem, na verdade. Então, o livro ele amplia, né, a visão que se tem desse material e diz exatamente que demandas, que funções sociais essas gramáticas brasileiras vêm a cumprir, né, vêm a preencher, tá? Como o Faraco falou, né, eu participei do livro como co-organizador, como coautor de um capítulo, né, o último capítulo do livro, e como autor do primeiro capítulo do livro, que faz justamente uma apresentação dessas obras, tá? Marcos, eu não sei quanto tempo eu tenho aqui para sair falando, não sei se eu estou me estendendo, se eu estou... Não, pode se eu tô continuar ok. falando. Agora Bom, você vai passar ao seu capítulo, não é isso? exatamente. Então, no meu Perfeito. capítulo, né, no capítulo 1, intitulado, esqueci o nome do capítulo aqui, Gramatização Brasileira Contemporânea do Português, Novos Paradigmas, né, eu faço uma espécie de revisita aos aspectos da história da gramática no Ocidente e analiso 3 das gramáticas brasileiras contemporâneas, né, a gramática OAIS, da língua portuguesa do Azeredo, a gramática do português brasileiro do Perini e a gramática pedagógica do português brasileiro do Wagner. Né? Por que essas 3 gramáticas? Eu acredito que elas representam um conjunto interessante de gramáticas brasileiras, tendo em vista que uma aborda a modalidade escrita da língua, que é a gramática do Azeredo, a outra trata exclusivamente da fala, que é a gramática do Perini, e a outra trata da fala e da escrita, que é a gramática do Wagner. Né? A fala em contextos não monitorados e a escrita em contextos monitorados e vice-versa, tá? É uma gramática nesse sentido mais completa que as outras duas, no sentido do tratamento do objeto português brasileiro, ou português do Brasil, ou língua portuguesa. Né? Cada gramático denomina esse objeto de uma forma. Então, o ponto de partida da minha análise, né, é a ideia que essas gramáticas promovem movimentos de ruptura com a tradição. Né? Eu denomino essa tradição, como eu já disse aqui no início, de paradigma tradicional de gramatização. Né? Seria um paradigma, no sentido mesmo cunhano do termo, né, de elaboração de gramáticas no Ocidente, que vai se constituindo, né, desde os alexandrinos, antes de Cristo, né, dos gregos, até dos alexandrinos passando pelo Império Romano, Idade Média, Renascimento, e surgindo no domínio luso-brasileiro contemporâneo, né, como uma ramificação desses estudos linguísticos oriundos da gramática grega. Tá? Então, por todo esse percurso temporal, né, a gente pode dizer que esse paradigma ele foi o mentor teórico-metodológico, né, o mentor socio-ideológico, por que não dizer também, do que tradicionalmente vem se entendendo, né, por gramática, desde dos alexandrinos até os normativos de hoje, assim como a gramática do Cunha e Cinta, por exemplo, do Rocha Lima, são gramáticas escritas na segunda metade do século XX, mas que ainda estão por aí, disponíveis no mercado editorial, nas livrarias, enfim. Então, essas gramáticas, né, o que reúnem essas gramáticas? É claro que se a gente pega uma gramática grega, uma gramática latina e for comparar com a gramática do Cunha e Sintra, muita coisa de diferente, né, mas em alguns pontos, né, alguns pontos dessas obras permanecem como diretrizes não questionáveis, né, como dogmas mesmo, assim. Por exemplo, todas essas gramáticas, elas buscam construir e ensinar um padrão linguístico ideal.
distante dos usos cotidianos do falante, né? Cotidianos, tanto em situações menos monitoradas, quanto em situações mais monitoradas, tá? Essas gramáticas também veem uma determinada variedade linguística como superior. Essas gramáticas, elas encabeçam, né, a escrita literária, né, uma escrita literária do passado, como uma escrita que vai dar o molde desse padrão linguístico ideal. Tá? Essas gramáticas só tomam a frase como unidade de análise. Essas gramáticas, né, em particular no contexto luso-brasileiro, ainda seguem o que a gente chama de NGB, né, a nomenclatura gramatical brasileira, um produto, desde 1959, a gente sabe que já passou aí por diversas críticas dentro dos estudos linguísticos. Então, esses e outros, a gente poderia continuar aqui, outros traços que a gente pode dizer constitutivos desse paradigma tradicional de gramatização, são postos em xeque por essas gramáticas brasileiras. E aí, o que eu pretendo mostrar no meu capítulo é se, de fato, esse contraponto que as gramáticas brasileiras recentes pretendem dar ao paradigma tradicional de gramatização, a gramática tradicional normativa, de fato, acontece em sua integralidade, né, em sua completude, tá, efetivamente. E o que é que a gente vê com isso? A gente vê, né, no capítulo eu tento desenvolver uma argumentação no seguinte sentido, que essas obras elas são ambivalentes, né? À medida que elas atendem algumas demandas da linguística no tratamento da gramática, né, dos aspectos gramaticais do português brasileiro, no caso, elas também mantêm, né, por incrível que pareça, um pé ainda na tradição. E, de algum modo, isso é ratificado, né, nos capítulos posteriores. Assim, a gente vê isso nos demais, na maioria dos capítulos da obra, essa impressão, né, essa visão que a gente passa analisando essas três gramáticas, tá? A despeito de suas inquestionáveis qualidades, tá? Então, a gente pode dar um exemplo aqui só para ilustrar, né? Por exemplo, se essas gramáticas, pensando aqui, se essas gramáticas tentam responder algumas críticas da tradição gramatical, né, ligadas inclusive ao seu ensino, elas também fogem, na verdade, a demandas que a gente diria ordinárias de um livro de gramática. Por exemplo, se a gente pega uma gramática do Perini, né, a gramática do Perini, a gramática do português brasileiro, não há como, por exemplo, eu ter uma dúvida de concordância na escrita, né, uma dúvida de concordância padrão na escrita, e consultar essa gramática e achar um problema para esse meu conflito de um cidadão comum, né? Uma dúvida de concordância, até porque não que essa gramática isso seja um aspecto negativo da obra, porque na verdade ela não se propõe a isso, né? O objetivo dela é outro, é fazer uma descrição da modalidade falada e escrita do que ele chama de português brasileiro, talvez um recorte que ele faça do português brasileiro falado na região sudeste, tá? Então, essas gramáticas, repito, né, elas de algum modo criticam a tradição, mas em sua maioria, pelo menos em todos os pontos criticados, elas não suprem essa lacuna historicamente já posta pela tradição gramatical, pelas gramáticas tradicionais, né? E aí, se vocês forem ler o artigo, né, o primeiro capítulo, ele vai argumentando com uma série de exemplos, né, traz uma série de dados que vai colaborando aí para essa ideia, tá? Para o amadurecimento dessa ideia, o desenvolvimento dessa ideia. Um outro ponto assim que a gente poderia dizer é que, embora essas obras elas concordem, né, que os fundamentos teóricos, a terminologia da tradição não sejam suficientes, né, elas não os substituem, na verdade, por um aparato teórico-metodológico mais claro, né, e mais objetivo, tá? Na verdade, eu estou colocando isso aqui em sua completude, né? Na verdade, há uma naturalização, em certa medida, do aparato descritivo da tradição, tá? Uma naturalização no sentido de pegar a teoria
da gramática tradicional, né, a terminologia da gramática tradicional, e tomar isso como já dado, tá? A gente vê, por exemplo, isso na gramática Wise, do Azeredo, certo? E, por outro lado, por isso que eu digo que há uma ambivalência nessas obras, né? A gente vê que elas apresentam também mudanças mais concretas, tá? A gramática do Baryon, por exemplo, ao invés de trazer 10 classes de palavras, as 10 canônicas da NGB, ela traz 9, e 9 diferentes do rótulo da nomenclatura gramatical brasileira, né, das 10 classes da nomenclatura gramatical brasileira. A gramática do Perini subverte isso ainda mais, trabalha com a noção de 4 classes de palavras, tá? Isso não significa que a terminologia da tradição é deixada de lado, né? É como se houvesse, na verdade, um acordo tácito, digamos assim, entre linguistas e gramáticos para se falar dos gramaticais da língua, tá? Noção de verbo vai estar nessas gramáticas, noção de sujeito vai estar nessas gramáticas, obviamente, a partir de outros pontos de vista, mas os termos lá permanecem, tá? Então isso é bem interessante a gente perceber, e o artigo traz isso, essa fronteira, né, entre... Chegou alguém aí, Marcos? Chegou alguém aí? Sim, mas pode continuar falando. Nós estamos no ar, então. Vamos lá. Vamos lá. Essa fronteira, né, entre um passo à frente, né, para o que a gente espera de uma gramática brasileira baseada na linguística contemporânea, e um pé atrás ainda, né, em algumas questões que, de fato, se precisa discutir muito para poder avançar, tá? E o artigo ele mostra as questões do tipo, questões relacionadas a essa ambivalência, essas duas perspectivas, então, uma perspectiva mais tradicional, uma perspectiva mais ligada aos estudos linguísticos. Então, a gente conclui diante de tudo isso, né? E aí o capítulo abre as portas para que os demais autores adentrem especificamente em cada uma das gramáticas, que não há exatamente, na verdade, essas 7 gramáticas, pelo menos as 7 que são tratadas no livro Gramáticas Brasileiras, elas não estabelecem, eu diria, um novo paradigma de gramatização, um novo paradigma de fazer gramatical, né? Mas o que é que elas fazem? Elas estabelecem uma espécie de esgarçamento, né? de pequenos movimentos de ruptura, eu diria, com o paradigma tradicional de gramatização, né, o que a gente chama, no senso comum, de gramática tradicional, tá? E elabora novas gramáticas à luz dessas novas frentes de gramatização, né, à luz dessas novas perspectivas de um fazer gramatical, que eu diria ainda embrionárias, ainda em estágio de surgimento, né? Se a gente pega a primeira gramática dessas que a gente analisou, de fato, a gramática da Maria Helena de Moura Neves, do ano 2000. Então, tudo isso é muito recente, a gente tem que levar isso em consideração. Então, buscando atender essas demandas, né, do que a gente costumeiramente chama de virada linguística, essas gramáticas esgarçam a tradição, mas não rompem definitivamente com a tradição, porque senão talvez elas não estariam nem fazendo essas obras analisadas no livro, não seriam nem gramáticas, eu diria, né? Seriam outras coisas.